dia, professor Dr. Fábio. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Mais um momento, né, do 4º Congresso Brasileiro de Direito do Mar. Ontem eu ouvi um pouquinho, hoje eu vou ouvir mais em outro momento. Eu ouvi como presidente de mesa, né? Uhum. Então, eu apresento, né, o seu currículo breve, doutor em integração da América Latina, mestre em Direito Internacional pela USP, professor nos cursos de Direito da UniOeste e Uniguaçu. E traz o tema muito interessante, no espírito de boa vizinhança, a fronteira marítima Chile-Peru, à luz da sentença de 2014 da Corte Internacional de Justiça. Professor querido, esteja à vontade para sua apresentação. Eu o aviso quando estiver faltando 5 minutinhos. Perfeito, muito obrigado pela gentil apresentação, Graziela. É sempre um prazer estar aqui no Congresso Brasileiro de Direito do Mar. Uma satisfação, as palestras estão excelentes, altíssimo nível. Parabenizo a todos os organizadores, em especial o professor Wagner Menezes, o Paulo, com quem eu tenho estado em contato. Enfim, está sendo um evento excelente. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Vou tratar, então, aqui hoje sobre uma questão bem pontual, que é a enunciação de um novo princípio pela Corte Internacional de Justiça, que seria o princípio de agir em espírito de boa vizinhança. Tá? Temos aí já na tela a minha apresentação. Deixa eu só ver como que eu vou fazer para passar. Acho que eu não vou conseguir me visualizar, mas eu vou conseguir visualizar a apresentação. Então, se alguém tiver, enfim, alguma pergunta no meio, já fale por gentileza, Graziela, que eu não vou estar vendo, tá? Só vou... Pode ficar tranquilo, professor. Eu Obrigado. Vou acompanhando e vou informando ao senhor. Tá bom, muito obrigado. Então, eu vou tratar de uma questão muito pontual, que é a enunciação desse novo princípio pela Corte Internacional de Justiça, que seria o princípio do espírito de boa vizinhança, ou o princípio da boa vizinhança. Foi enunciado nessa questão da fronteira marítima entre o Chile e o Peru, numa sentença de 2014. Então, para ilustrar, digamos assim, para nos ajudar a navegar nessas águas, eu trouxe um poema do escritor paulistano Régis Bonvitino, que pode nos ajudar a refletir um pouco sobre essa questão da boa vizinhança. Aliás, até o nome dele nos ajuda nessa reflexão. Bonvitino, italiano, bom vizinho. Né? Então, nesse poema, ele fala o seguinte: o provérbio latino ferro natare doces, ensinar ferro a nadar, querer o impossível, tornou-se com a máquina a vapor de Watt, letra morta, deixando galeras e caravelas, mar e rio, a ver navios. Então, nesse poema, o poeta paulistano Régis Bonvitino, que por acaso é juiz também, se não me engano, é a terceira vara do Fórum João Mendes, em São Paulo, vara civil, ele nos fala aí de que seria impossível, né? Esse provérbio latino se refere àquela situação de quando você está fazendo algo impossível, dando murro em ponta de faca, né? Você não vai conseguir nada. Ensinar ferro a nadar. Aí ele fala que esse provérbio se tornou obsoleto quando se inventou a máquina a vapor e isso permitiu que grandes navios de aço pudessem navegar e aquele provérbio ficou inutilizado. Pois bem, a reflexão que eu trago nesse sentido será que quando a Corte Internacional de Justiça exige que dois países com uma rivalidade histórica como Chile e Peru em questão de delimitação marítima, será que quando exige que eles ajam em espírito de boa vizinhança, será que não seria a mesma coisa que ensinar ferro a nadar? Será que não seria esse o sentido da Corte? E mais, e eu provoco mais, será que os tempos também não mudaram e tornou esse mandamento, essa rivalidade obsoleta? Vamos refletir em cima disso. Tá? Então, a rivalidade entre o Chile e o Peru, no que se refere à fronteira marítima, remonta à independência, né, quando ambos os países se tornaram independentes da Espanha, do século XIX, e a questão da Guerra do Pacífico, quando estiveram em conflito Peru e Bolívia contra o Chile. Né?
Aí nós temos um mapa na tela do que seria o território da Bolívia no século XIX. Claro que é uma projeção, né? Não é exatamente isso. Mesmo porque muitos desses territórios aí foram contemplando o Chaco com o Paraguai, né? A questão do Acre com o Brasil, entre outras questões. Mas o ponto que me interessa aqui é a saída marítima boliviana. A Bolívia tinha a saída marítima, tinha um acordo com o Chile de exploração do guano ali existente, e quando a exploração se tornou problemática para ambos os países, eles entraram numa rota de colisão de interesses. A Bolívia e o Peru já tinham um acordo de defesa mútua, um acordo secreto, né, e uma figura aí que foi abolida formalmente do direito internacional contemporâneo. E aí, quando o Chile declarou guerra à Bolívia, a Bolívia e o Peru entraram em guerra com o Chile. O que foi um desastre para esses dois países, que os dois países perderam a derrota, perderam a guerra para o Chile, e o Chile pegou o território de ambos, né? No caso, a Bolívia ficou sem sua saída marítima, e o Peru perdeu o seu extremo sul, aquela parte que está destacada no mapa, né? Onde seria a Ica, e também a Tacna na época, mas Tacna mais tarde seria devolvida ao Peru. Então, o Peru perdeu aquele território que está ali assinalado para o Chile, assim como a Bolívia perdeu a sua saída marítima. Isso teve uma série de implicações para a Bolívia, mas que não convém aqui neste momento tratarmos, né? A questão que nos interessa aqui é entre Chile e Peru. Então, a Guerra do Pacífico foi entre 1879 e 1883. Aí, nesses dois mapas, a gente pode visualizar a alteração da fronteira entre o Chile e o Peru, né? Se antes a fronteira ia até o Rio Loa, lá embaixo, a fronteira subiu, Tacna chegou a pertencer até 1927 ao Chile, e daí acabou sendo devolvido. Deveria ter sido feito um plebiscito, não foi, eles acordaram que Arica ficaria com o Chile e Tacna ficaria com o Peru, e assim se deu por resolvido o conflito territorial entre ambos os países. E aí começava o conflito marítimo. Como delimitar a fronteira marinha entre ambos os países? Então, ficou ali assinalado, né, a linha de fronteira, e os dois países acordaram que a fronteira marítima começaria em um determinado ponto do litoral. Então, eles fizeram um acordo dizendo que a fronteira marítima começava ali naquele ponto, só que eles não diziam qual o sentido da linha, não ficou estabelecido nesse acordo. Se a linha seria uma linha de equidistância, ou uma linha que seguiria o paralelo, não ficou claro, né? Então ficou em aberto, e aí os dois países começaram cada qual a reivindicar, de acordo com seus interesses, como se daria a fronteira marítima. Aqui é uma outra questão sobre a fronteira entre os dois países, envolvendo uma possível saída marítima para a Bolívia, né? Então, o Chile e a Bolívia chegaram a negociar um corredor para a Bolívia, isso no século XX já, né? Só que o Peru tinha, pelo acordo que tinha com o Chile, qualquer território que tinha pertencido ao Peru que fosse entregue a terceiro país precisava da anuência do Peru, e o Peru fez uma contraproposta prevendo aí uma tripartição do território que não foi aceita por ninguém e não deu certo, né? E agora essa questão voltou à baila recentemente na questão da obrigação do Chile negociar uma saída marítima com a Bolívia, que foi julgada recentemente também pela Corte Internacional de Justiça. Para vocês verem que essa questão territorial aí no Pacífico continua quente, não é uma questão que se acalmou, né, que se tem resolvido. Então, estava instaurada a controvérsia da delimitação marítima entre Chile e Peru. Em 1947, ambos os países fazem proclamações. Como a gente estuda em direito internacional público, seriam atos unilaterais, né? Quando um Estado, por meio do seu ordenamento jurídico interno, ou então por um ato não normativo, expressa determinado comportamento, né? E que isso gera direitos e obrigações no plano internacional. Então, no caso, os dois países fizeram proclamações unilaterais a respeito dos seus limites marítimos, a respeito de como se daria a delimitação marítima entre ambos os países, que eu vou ler, porque nos convém ler as duas declarações, pelo menos um fragmento delas. Em 1952 foi feita uma declaração de Santiago entre os países da costa ocidental da América do Sul, os países que estão no Pacífico, da América do Sul,
Equador, Chile, Peru e Colômbia fizeram essa declaração, dizendo que as linhas de fronteira seguiriam paralelo. Todos os países determinando que seguiriam paralelo, inclusive o Peru. Tá? E depois esse convênio tripartite confirmando e estabelecendo que a fronteira entre a Bolívia e entre o Peru e o Chile começaria no paralelo 1821 Sul. Em 1968, o Peru mudou de ideia. O Peru percebeu que tinha cometido um equívoco. Né? Mas antes de falar disso, deixa eu mostrar aqui as declarações de 47. É só um fragmento. Tá? Então, o governo do Chile confirma e proclama a soberania nacional sobre todo o zócalo oriental adjacente às costas continentais e insulares do território nacional, qualquer que seja a profundidade em que se encontre, tal. Vamos lá, o artigo 3º. A demarcação das zonas de proteção de caça e pesca marítimas nos mares continentais e insulares que fiquem sob o controle do governo do Chile será feita, em virtude desta declaração de soberania, cada vez que o governo o creia conveniente, seja ratificando, ampliando ou de qualquer maneira modificando ditas demarcações, conforme os conhecimentos, descobrimentos, estudos e interesses do Chile, que sejam advertidos no futuro, declarando-se desde logo dita proteção e controle sobre todo o mar, compreendido dentro do perímetro formado pela costa, com um paralelo matemático projetado no mar a 200 milhas marinhas de distância das costas continentais chilenas. Veja que isso é 1947, hein? 1947, já havendo a reivindicação de 200 milhas marinhas, né? 200 milhas marítimas. Bastante à frente aí do seu tempo. Essa discussão se difundiria da América Latina para o resto do mundo bem mais tarde e desembocaria, por assim dizer, na Convenção de Montego Bay, em 1982. Então, veja aí, o Chile, em 47, reivindicando 200 milhas marinhas. Esta demarcação se medirá com respeito às ilhas chilenas, assinalando-se uma zona de mar contígua às costas das mesmas, projetando paralelamente a estas 200 milhas marinhas por todo o seu contorno. Então é isso. O Chile reivindicou o paralelo como sendo a delimitação, o paralelo. E aí, o Peru, vejam que a declaração chilena é de 23 de junho, a declaração peruana é de 1º de agosto, o presidente do Peru faz uma declaração semelhante, até como reação à declaração do Chile. Então, declara-se que a soberania e a jurisdição nacionais se estendem à plataforma submarina, ou zócalo continental, ou insular adjacente, às costas continentais e insulares do território nacional, quaisquer que sejam a profundidade e a extensão que abarque dito zócalo. Aí você continua falando, e daí lá no 3. Como consequência das declarações anteriores, o Estado se conserva o direito de estabelecer a demarcação das zonas de controle e proteção das riquezas nacionais, nos mares continentais e insulares, que fiquem sob o controle do governo do Peru, e de modificar dita demarcação de acordo com as circunstâncias supervenientes, por razão de novas descobertas, estudos e interesses nacionais que forem advertidos no futuro. E, desde logo, declara que exercerá de controle e proteção sobre o mar adjacente às costas do território peruano, em uma zona compreendida entre essas costas e uma linha imaginária paralela a elas, e traçada sobre o mar a uma distância de 200 milhas marinhas, medida seguindo a linha dos paralelos geográficos. Isso foi um tiro no pé do Peru, né? O Peru aí, em reação à declaração chilena, achou que convinha também fazer uma declaração, emitiu um ato unilateral, reconhecendo que a fronteira marítima, a lateral marítima com o Chile e também com o Equador, acima, se daria por meio de paralelos, né? Seguindo paralelo. Isso foi um tiro no pé, porque isso não está de acordo com o interesse do Peru. É só olhar o mapa. Eu tenho o mapa a seguir, aqui, né? Ignorem ali a linha de fronteira marinha entre Peru e Chile, porque ela já está de acordo com a delimitação atual. Mas, basicamente, os dois países dizendo que seguiria um paralelo a partir do limite. Se vocês olharem bem, isso prejudica o Peru. O paralelo é muito benéfico ao Chile e bastante prejudicial ao Peru. Né? No entanto, o Peru, sem se dar conta, emitiu essa declaração
dizendo, por meio de um ato unilateral, que seria um paralelo. Tiro no pé. Tá? Ali, com o Equador, fazia sentido, mas com o Chile não faz o menor sentido. Inclusive, essa região, alguns autores identificam como sendo um exemplo de costume regional utilizar-se o paralelo para delimitar. Né? Então, Colômbia e Equador paralelo, Equador, Peru paralelo, e o Equador, o Peru sozinho e também a partir de dois atos unilaterais estabeleceram naquele momento paralelo. Então, isso seria um exemplo de costume regional. E a questão, aqui já avançamos bastante, mas enfim, o Peru se deu conta do que havia feito e a partir de 1968 começou a buscar uma solução, começou a buscar uma tentativa de mudar a delimitação, mudou o discurso e tentou, por meio de negociação, né, com o Chile, fazer um acordo para estabelecer, no caso, a linha de equidistância. A linha de equidistância em vez do paralelo. Só que o Chile, obviamente, não aceitou entrar num acordo desse. E a questão, então, manteve essa rivalidade entre o Chile e o Peru, dessa vez na fronteira marítima. Então, eles tinham tido aquela rivalidade na fronteira terrestre, desde a independência até que a questão se resolvesse em 1927, e daí em diante passaram a manter a rivalidade na fronteira marítima. E isso gerou, então, um atrito entre os dois países ao longo das décadas, né? Até que desembocou e chegou a questão, foi levada a questão pelo Peru para a Corte Internacional de Justiça, né? Que por conta do Pacto de Bogotá, o Chile teve que aceitar o Pacto de Bogotá de 1948, o Chile teve que aceitar a jurisdição da Corte, né, para essa questão. E a Corte julgou a questão da fronteira marítima e emitiu, então, no caso da disputa marítima entre Chile e Peru, em 2014 emitiu a sentença. Né? E a sentença, na sentença, a Corte declara o seguinte, fiz uma tradução livre aqui. A Corte conclui que a fronteira marítima entre as partes, Peru e Chile, começa na intersecção do paralelo de latitude que passa através do marco de fronteira número 1, com a linha de baixa-mar, e se estende por 80 milhas marítimas ao longo desse paralelo de latitude ao ponto A. Eu já explico tudo, tá? A partir desse ponto, a fronteira marítima corre ao longo da linha de equidistância ao ponto B, e em seguida um parênteses aqui, um comentário. O tema da delimitação de fronteiras tem dessas linhas, pontos, né, conexão de pontos. Graziella? Oi, professor. Teve Oi. uma pequena falha na conexão, mas está tudo normal agora. Então tá bom. Obrigado. Então, o direito internacional da delimitação de fronteiras tem dessas questões. É preciso ver descrições extensas de territórios, de conexão de pontos. Você não tem um mapa em mãos, é muito difícil de acompanhar. Tá? Mas segue a decisão. Tendo em vista as circunstâncias do caso, a Corte definiu o curso da fronteira marítima entre as partes, sem determinar as coordenadas geográficas precisas. Além disso, a Corte não foi solicitada a fazê-lo nas alegações finais das partes. A Corte espera que as partes determinem essas coordenadas de acordo com o julgamento, no espírito de boa vizinhança. Eis aí o princípio. Né? Eis aí a enunciação do princípio, que é o ponto que nos interessava. No espírito de boa vizinhança. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que representou essa decisão e a gente vai discorrer sobre a boa vizinhança, o princípio da boa vizinhança. Então, isso representou a decisão final. Né? Traduzindo ali o que dizia, foi basicamente isso. A fronteira começa em terra e segue uma linha paralela até 80 milhas. Por que linha paralela? Porque a Corte adotou o que a gente chama de justiça contextualizada, tá? Que ela decidiu como se fosse
como se tivesse decidido lá na década de 40, na década de 50. E naquela época, ainda não se reconhecia como dentro dos costumes, o mar territorial, né, não falamos em zona econômica exclusiva, como sendo de 200 milhas. Então, a corte entendeu que a prática da pesca naquela época alcançava até 80 milhas. Então, isso é justiça contextualizada. A corte pensou assim, se nós estivéssemos na década de 40, o limite iria até 80 milhas, iria até 200. Tá? Então, por isso 80 milhas e não 200. Antes de seguir, vejam que a linha vermelha mostra o que seria a reivindicação peruana. A linha de equidistância, né? Equidistância entre os territórios continentais. Para o Peru, deveria ser essa a fronteira. Para o Chile, seria a linha pontilhada azul, seguindo, então, o paralelo até 200 milhas, e daí desce, então, esse triângulo que está dentro das linhas azuis e vermelho, né? Das linhas azul e vermelho, esse triângulo era reivindicado por ambos os países. O Peru dizia que esse triângulo lhe pertencia, o Chile dizia que esse triângulo igualmente lhe pertencia. Era esse o conflito. Tá? E o que a corte fez? A corte basicamente deu uma divisão salomônica, como vocês podem ver. Ela não deu ganho de causa plena a ninguém, como, aliás, é o que a corte tem feito nos últimos anos em questões territoriais. Não dá ganho de causa plena a ninguém. A corte tem sido salomônica, né? Dividido os territórios. Então, ela adotou o seguinte critério para repartir o triângulo. Segue a linha paralela, que é o que o Chile declarou e é o que o Peru declarou. Então, a corte entendeu que aquelas declarações de 47 eram válidas, eram atos unilaterais, com reflexos no direito internacional, gerando direitos e obrigações no plano internacional. Então, ao contrário do interesse peruano de seguir a linha de equidistância, seguiu a paralela até 80. E da 80, aí segue mais ou menos a equidistância, né, e fechando ali entre o ponto B e C, dando uma parte, 21 mil quilômetros quadrados para o Peru e aproximadamente 17 mil quilômetros quadrados para o Chile. Né? Então, dividiu. E aquela parte, aquele restante lá, aqueles 28.696 quilômetros quadrados, foi o reconhecimento do alcance do domínio marítimo do Peru reconhecido pela corte, que foi muito festejado no Peru. Lembro a vocês que o Peru não faz parte da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar. Né? O Peru não é parte, o Chile é. O Peru não. Então, reconhecer aquela área lá foi considerada uma vitória no Peru. Então, eu acompanhei o noticiário, conversei com o cônsul do Chile, né? E eu tive algumas elucidações. No Peru, a sentença foi tida como uma grande vitória do país, né? Uma grande vitória, ainda mais pelo reconhecimento das 200 milhas. No Chile, foi recebido com um grande alívio, que a expectativa era perderem muito mais, né? Então, perdemos alguma coisa, mas não perdemos tudo. Enfim, foi recebida assim, com parcimônia no Chile e com celebração nas ruas no Peru, mas como uma grande vitória, né? Uma celebração nacional. Então, foi isso que a corte fez, no fim das contas. Repartiu o triângulo que era reivindicado por ambos. Só que a corte não estabeleceu as coordenadas. Ela falou ponto A, ponto B, ponto C. Mas onde está esse ponto A? Onde está esse ponto B? Como fazer a demarcação? A corte falou, vocês são vizinhos que se entendem. Vocês vão fazer essa demarcação. Né? E vão fazer no espírito de boa vizinhança. Vão agir como bons vizinhos agora. Foi isso que a corte falou, né, basicamente, para eles. É esse o princípio. Aí um outro mapa que representa a divisão territorial, né, do espaço marítimo. E aí como ficou a fronteira agora. Então vejam que a fronteira marítima, em regra, segue linhas retas, né, e ali entre o Peru e o Chile ficou uma linha que segue paralelo um ponto, depois a equidistância, uma linha meio torta, assim, por assim dizer, né, que contrasta com outras fronteiras, outras laterais marítimas que a gente encontra no mapa mundi, né? Então, o que nós extraímos da sentença de 2014 da Corte de Haia? A questão da justiça contextualizada,
é um procedimento interessante. A corte decidiu como se estivesse na década de 40, falando assim, não vai até 200. Naquela época não ia até 200. Naquela época no máximo ia até 80. Por que 80? Porque era onde chegavam os navios pesqueiros. Ou seja, a corte se posicionou como se estivesse na época. Justiça contextualizada. E a enunciação do princípio, né, de agir em espírito de boa vizinhança. Que a corte também não definiu o que é agir no espírito de boa vizinhança. A gente pode elucubrar a respeito. O que é agir no espírito de boa vizinhança? Vejam que esse princípio foi enunciado pela primeira vez na corte, mas não é da corte, né? Não é original. Ele aparece em documentos antigos, na experiência europeia, principalmente nos pós-guerra, e também em questões relativas ao respeito da integridade territorial dos países, né? Então, o espírito de boa vizinhança, ou o princípio da boa vizinhança, aparece mais antigamente, né? E na Carta da ONU não aparece no preâmbulo. Então, lá no preâmbulo, né, fala nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar gerações vindouras, tal, a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla, e para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros como bons vizinhos. Como bons vizinhos. Vejam aí que já na Carta das Nações Unidas se invoca a ideia de boa vizinhança. Então, nós podemos dizer que a gênese do princípio da boa vizinhança no atual direito internacional, no direito internacional contemporâneo, remonta à Carta da ONU, né? Ao preâmbulo da Carta da ONU, quando fala que os países devem viver como bons vizinhos. Praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros como bons vizinhos. Então, o que seriam bons vizinhos? Aqueles que praticam a tolerância e vivem em paz uns com os outros, né? E como a gente já tinha falado, na experiência europeia, o princípio já aparece associado à estabilidade, à cooperação internacional e também, mais especificamente, questões relativas à manutenção da integridade territorial dos Estados. Mas é na Carta da ONU que tem aí a sua epítome no atual, né, no direito internacional contemporâneo. E para refletir um pouco mais o que seria o espírito de boa vizinhança, eu consultei aí outras fontes para trazer aportes da antropologia. Kevin Harris, de 2006, faz uma tipologia do que seria a boa vizinhança, né? O contínuo da vizinhança, como ele disse. Aqui está muito pequeno para mim, deixa eu olhar no meu computador para facilitar a leitura. Então, ele faz uma escala do que seriam bons vizinhos. Claro que isso é da antropologia, né? Isso não é do direito internacional. Mas nos traz reflexões para buscar entender o que seria a boa vizinhança no direito internacional. Então, nessa tipologia, ele classifica assim os tipos de vizinhança, né? Uma vizinhança provocativamente negativa é aquele que perturba o sossego alheio, é antissocial. Passivamente negativa, aquela que não se deixa conhecer, é não social, mantém um distanciamento, evita o vizinho. Passivamente positivo seria aquele que não se compromete, que mantém uma acentuada privacidade, que mantém a individualidade, né? Passivamente solidário seria aquele vizinho que pergunta, que conversa, pergunta como pode ajudar. Interativo e solidário, aquele que expressa interesse, que está disposto a ajudar, né? Ele até dá um exemplo entre os Sikhs, a comunidade Sikh britânica, que quando alguém morre, os vizinhos vão lá se oferecer para ajudar nos preparativos do funeral, né? Fazem o almoço daquele dia, dão todo um apoio comunitário. Isso faz parte da cultura da boa vizinhança entre os Sikhs britânicos, diz Kevin Harris, né? Nessa sua tipologia. E daí, um pouco além, aí já seria demais, seria intrusivo, seria curioso, né? Que pratica interferência, quer saber demais do vizinho. Essa é uma tipologia lá da antropologia, tá? Mas que nos ajuda a refletir. O que seria um bom vizinho no direito internacional? É aquele que ajuda em momentos de desastre, ou em tempos de paz também ajuda, parabeniza a vitória do presidente recém-eleito, isso é ser bom vizinho, sabe? Que tipo de comportamento se espera de um bom vizinho do direito internacional?
a gente pode fazer correlações, a gente pode pensar a respeito. Claro, a Corte de Haia não nos diz, não chegou a esse tanto. Cabe a nós aqui na doutrina fazer esse tipo de reflexão, né? O que é ser bom vizinho, além de praticar a tolerância e viver em paz? Ser inclusivo, perguntar como está, oferecer ajuda, manter-se isolado? Então, quais são as boas práticas de vizinhança? Eu também não tenho a resposta. Eu lanço a pergunta, lanço a reflexão, né? Para nós buscarmos aí, dentro dos estudos do direito do mar, do direito nacional mais amplamente, mais especificamente do direito do mar, o que seria ser bom vizinho? E aí eu retomo lá a reflexão do início, trazida pelo Regis Bonvitino. Será que quando a corte exigiu do Chile e do Peru que agissem como bons vizinhos, será que estava pedindo, exigindo que se ensinasse ferro a nadar? Né? Será que não ficou defasada essa rivalidade entre o Chile e o Peru? Que é uma rivalidade quase bicentenária, se a gente parar para ver, né? Uma rivalidade de longa data. Então, será que os tempos não mudaram? Assim como a invenção do VAT permitiu a máquina a vapor e permitiu grandes navios de aço, será que os tempos também não permitem que o espírito de boa vizinhança prevaleça, supere a rivalidade histórica e permita aos dois países determinarem, fazerem a demarcação, enfim, da sua fronteira marítima? Era isso, eram essas minhas reflexões que eu queria trazer a vocês. Agradeço aí pelo espaço e fico à disposição para quem tiver eventuais perguntas. Perfeito, professor. Uma delícia passear pelos mares aí do Chile e do Peru com o senhor e com todas essas perspectivas aí geográficas, geopolíticas, né, com as indicações nos mapas. Então, facilita muito o entendimento. E o senhor foi bem parabenizado no chat. E o Roberto Consentino, ele traz um questionamento. Professor Aristimunho, além dessa sentença de 2014 da Corte Internacional de Justiça, houve alguma outra menção expressa ao princípio da boa vizinhança em decisões recentes? Bem, obrigado pelas considerações, Graziela. Para mim é um prazer falar sobre temas de fronteira. Eu fico horas, né? Posso discorrer horas sobre esses temas. Assim, para mim é um tema apaixonante. Roberto Consentino, muito obrigado pela pergunta. O que eu posso dizer para você que em decisões recentes, eu vou falar na minha área, né, em questões territoriais, ainda não tornou a aparecer, tá? Pelo menos não em decisões da Corte Internacional de Justiça. Então apareceu lá em 2014, mas ainda não tornou, pelo menos não em questões territoriais, o princípio da boa vizinhança. Eu não acompanhei outras questões, né? Ainda preciso ver as decisões mais recentes da Corte Internacional de Justiça, que nem são tantas. Mas em termos, eu posso dizer para vocês, em termos territoriais, já apareceu ali e não tornou a aparecer ainda. Estamos no aguardo. Vamos ver o que mais o futuro nos reserva, Roberto. Professor Fábio, eu vou pedir desculpas porque alguma coisa com a minha conexão, talvez, o chat do YouTube travou aqui para mim. Eu perdi acesso a ele, e o que é uma grande judiação, porque certamente deve haver outros questionamentos. E tem uma questão na tela aí. ótimo. Voltou aqui também, ainda bem. Então, seria... voltou, que alívio. A questão da Sarita, né, que questiona se a violação do dever de cooperação e do princípio de boa-fé entre os estados em costas opostas ou adjacentes constitui também a violação do princípio de boa vizinhança. Boa pergunta, Sarita. É uma questão que está aberta às nossas considerações. Né? Então, quando os países não agem em espírito de boa vizinhança, estão violando outros princípios, há conexão, vamos pensar de outra maneira, há conexão entre esses princípios? Eu entendo que certamente. E a gente precisaria encontrar mais bases, né, para estabelecer essa conexão. O princípio da boa vizinhança está junto com o da cooperação, anda de mãos dadas, o princípio da boa-fé? Eu acho que certamente. A gente precisaria encontrar exemplos de práticas, né, exemplos na prática em que isso tenha acontecido, para nós estabelecermos mais apropriadamente essa conexão. E a Sarita continua, né? Ela questiona quais são as possíveis consequências, não é?
E aí, professor, eu vou tomar liberdade até de emendar com esse questionamento da Sarita, um que eu tenho, que a gente vê muito na prática jurídica interna ou internacional. Às vezes a gente tem uma decisão que ela soluciona um problema, mas ela não retira o conflito. E aí, também emendando com esse questionamento que traz a Sarita, eu queria saber como que ficaram essas relações do Chile e o Peru, se eles se conformaram com essa sentença da Corte Internacional de Justiça de 2014. Boas perguntas de ambas e correlatas. Então, possíveis consequências, e também já encaixando com a primeira pergunta, a pergunta da Graziella, a gente pode olhar não para esse caso, porque nesse caso, entre o Chile e o Peru, aparentemente os dois países ficaram bastante satisfeitos, né? E estão cooperando, e aparentemente a rivalidade teria sido, enfim, superada. Mas eu chamo a atenção para outra questão, também latino-americana, que teve um desenlace diferente, entre a Colômbia e a Nicarágua. Então, a Corte determinou, né, em duas decisões, a fronteira marítima, a questão marítima e territorial, na verdade, né, entre a Nicarágua e a Colômbia não ficou satisfeita com a decisão. A Colômbia entendeu que perdeu o espaço marítimo que lhe pertencia. E a Corte, inclusive, a Colômbia se desligou do Pacto de Bogotá, né? Olha a ironia da coisa, porque ela acatou a jurisdição por causa do Pacto de Bogotá. Então, a Colômbia se desligou do Pacto de Bogotá e o presidente anunciou que a decisão era impraticável, não era possível, inexecutável, não era possível executá-la. Ou seja, estava dizendo que a Colômbia não acataria a decisão da Corte. Qual a consequência disso? Ainda estamos por ver, Sarita. Ainda estamos por entender o que vai advir disso, Graziella. Né? Tanto é que isso deu margem a outra questão na Corte entre a Nicarágua e a Colômbia, que ainda não foi resolvida. Mas, basicamente, a Colômbia falou, não vou acatar a decisão da Corte. Como vai ficar? Não sabemos ainda, né? Não sabemos. Então, respondendo à pergunta de ambas, quais seriam as consequências? O futuro vai ver. Né? Vamos acompanhar de perto a questão entre Nicarágua e Colômbia. E como você falou, Graziella, às vezes vem a decisão, mas ela não resolve o problema. Isso a gente viu nessa questão da Nicarágua e da Colômbia, mas assim, em diversos laudos arbitrais do passado, houve decisões ali que delimitaram, mas a decisão não foi plenamente aceita por alguma das partes. Isso gerou um conflito cíclico, né, uma retomada da discussão, e então algumas questões são insolúveis. Ainda mais com um pressuposto subjetivo, né, de que vai haver essa boa vizinhança, né, que é até difícil de ser definida. Exatamente. Professor, nós agradecemos imensamente a sua participação. Para mim, em especial, foi um prazer ouvi-lo, conhecê-lo. E, enfim, vamos passar agora para o próximo painel. Obrigada também pelo respeito ao tempo, o que denota o respeito aos outros colegas palestrantes. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Fico à disposição para quem tiver mais perguntas, ao contato. Agradeço a organização e até a próxima. Até a próxima, professor. Tchau, tchau.